E aí, Lucas, tudo bem? Tudo tranquilo? Tô eu por aqui mandando um recado pra ti. Então, Lucas, deixa eu te falar. Eu tava meio adoentado, né? Passando pelo problema aí que eu tive de pressão, e um problema no ombro esquerdo, cara. E as coisas não ficaram muito boas, não. A pressão subiu, mas graças a Deus eu tô melhor. Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você em relação às aulas, tá? Não esqueci de você, não. É porque não houve a possibilidade mesmo de fazer por causa da condição de saúde. Mas deixa eu te falar, eu tô gravando para você para te dizer o seguinte, olha só, eu tô postando lá no LMS uma bateria de exercícios. Esses exercícios vão ser em cima de teorema de Pitágoras e vão ser em cima de seno, cosseno e tangente, trigonometria, que é o próximo assunto que eu queria abordar com você, tá? Abordar em relação à tua dependência. Então, o que eu estou gravando agora isso aqui para você e depois eu vou gravar a demonstração do que eu tô te pedindo. E com isso, lá no LMS eu vou postar exercícios, tá? Uma bateria de exercícios que você faça. Depois eu vou postar o gabarito e a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Mas eu não esqueci de você, não. Você até me perdoa, é porque infelizmente aconteceu esse fato aí, rapaz, e eu fiquei muito debilitado, tá? Mas já tô voltando já e vamos continuar com as aulas que a gente tem que, né, chegar ao final do ano, aprovação aí, se Deus quiser, tá bom? Então é o seguinte, ó, Teorema de Pitágoras, tá, cara? Teorema de Pitágoras, exercícios em cima do teorema, que você já bem conhece o Teorema de Pitágoras, mas vamos elaborar um pouquinho, com um pouquinho mais um pouquinho só mais de dificuldade para você entender o que acontece em relação à tua série, que você está fazendo essa dependência do primeiro ano do ensino médio. E depois, na sequência, na mesma folhinha, você vai ter que eu te falei, o teorema de Pitágoras, usando seno, cosseno e tangente, só que a gente não vai usar aqueles ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Agora a gente vai usar todos os ângulos, mas aí você vai vendo e a gente vai indo. Qualquer coisa você entra em contato e deixa um recado para mim, tá bom? Então, beleza. Bom te ver por aqui, cara. Tamo junto. Então, eu vou passar para lá e daqui a pouco eu vou te dar as resoluções, beleza? Bom te ver. Forte abraço, Lucas. Opa, beleza, estamos de volta. Então, aquela aula que eu tinha comentado a respeito na chamada do vídeo. A gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, para começar, então vamos dar uma olhadinha aqui na folha. Dei uma preparada aqui rapidinho. Então, olha lá. O assunto, ó. Teorema de Pitágoras, ok? Teorema de Pitágoras. Então, no primeiro assunto, ó, nós temos o seguinte. Vamos prestar atenção nisso. Bom, Pitágoras é dado por um triângulo retângulo, tá? No triângulo retângulo, eu tenho o A, que está em vermelho, o B e o C. Então, esse A, como você já sabia, né, na realidade, mas eu só estou repetindo, o A, ele quer dizer hipotenusa, tá? O B, cateto, e o C é outro cateto. Ou seja, esse A ele vai ser substituído por alguns valores, né? Tanto A como B como C. São valores para a gente achar, dentro do teorema de Pitágoras, quanto vale cada medida dessa. A medida da hipotenusa, a medida do cateto e a medida do outro cateto. Tá? A chamado por quê? Essa parte A, no caso, a hipotenusa ela vai ser sempre colocada do lado contrário do ângulo reto. Se você perceber, por aqui, ó, isso aqui é o ângulo reto. Então, do lado contrário ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. Sempre vai ser assim. Algumas pessoas falam que é no maior lado, não. A nomenclatura certa é o seguinte: hipotenusa sempre é a medida que está do lado contrário ao ângulo reto, tá? Ao lado oposto. Vamos lá. Seguindo, então, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Lá, o teorema de Pitágoras, né? Já propriamente dito. Ou seja, a hipotenusa como A, tá? Um cateto é B e outro cateto é C. Como eu disse antes, isso vão ter alguns números, né? Que vão substituir essas letras. E aqui está o famoso teorema de Pitágoras. Ou seja, A, que é a hipotenusa, o A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Nomenclatura. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tanto B ao quadrado como C ao quadrado, ok? Esse é o teorema de Pitágoras que vai ser aplicado em qualquer uma das resoluções que está lá na folhinha que vem a seguir. E aí na folhinha você aplica esse teorema, tá bom? Bom, vamos para o terceiro exemplo aqui, que eu coloquei um exemplo aqui rapidinho. Então você vai perceber que eu tenho aqui, ó, por exemplo, o exemplo básico, tá? Vamos resolver isso aqui. Aqui eu tenho
um triângulo retângulo. Espera aí, que eu esqueci de fazer o retângulo, né? Ele é retângulo aqui. Bom, se ele é retângulo aqui, o x ele está valendo como o quê? Como hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter o x valendo hipotenusa. Vamos comigo aqui, ó. Então, eu vou ter o x elevado ao quadrado mais... Opa, mais não. É igual, perdão, igual a quem? A 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado, tá? Como eu quero saber quem é x nessa igualdade aqui, eu vou repetir, tá certo? Então, aqui desse lado eu tenho x ao quadrado. Ele é igual a 3 elevado ao quadrado, eu vou encontrar quanto? 9, né? E 4 elevado ao quadrado? 4 elevado ao quadrado, eu vou encontrar 16. Tá certo? Então, aqui eu repito x ao quadrado. Faço o somatório do outro lado normalmente. 9 mais 16, eu vou encontrar quanto? 25, né, pessoal? Ó, 25. Tá, mas não é x ao quadrado que eu quero descobrir quem é x. Então eu mantenho x, e a gente sabe que aquilo que era quadrado, a operação inversa é a raiz. Ou seja, então eu quero a raiz quadrada de 25. Logo, eu encontro quem? X igual a 5. Essa é a resposta de quanto vale a nossa hipotenusa para esse problema. Isso aqui é bem básico, mas é praticando aqui e utilizando esse teorema de Pitágoras que a gente vai sair de todos os problemas que a gente tem pela frente, tá? Aí, lá na folhinha, a gente tem vários exercícios para serem feitos. Tudo certo? Bom, a gente já falou sobre o teorema de Pitágoras. A segunda coisa que tem na folhinha, Lucas, é o seguinte. A gente vai falar sobre trigonometria. Então, vamos lá. Trigonometria. Eu vou tirar essa folhinha aqui. E o assunto agora é trigonometria. Vou colocar uma segunda folhinha aqui. Opa, deixa eu pegar o foco. Então, o assunto agora é trigonometria. Então, eu vou dar uns exemplos aqui de trigonometria rapidamente, para você entender o que eu estou falando. Então, sobre trigonometria, vamos lá. Ó, trigonometria, mas é trigonometria no triângulo, tá? Trigonometria no triângulo. Bom, beleza, olha só, trigonometria no triângulo. Vamos partir do princípio que nós temos um triângulo, só que agora a gente não tem um triângulo retângulo. Eu vou ter um triângulo, um triângulo qualquer. Então, eu tenho um triângulo aqui. Vamos colocar um triângulo. Eu não posso determinar se ele é isósceles, se ele, o que ele é. Mas o triângulo é composto, claro que a gente sabe, de 3 ângulos e 3 lados. Vamos lá, vamos prestar atenção. Por exemplo, eu quero saber... eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Nesse ângulo de 30 graus, eu tenho... X aqui, e tenho, por exemplo, 4 aqui, desse lado. Vamos supor que nesse momento, esse triângulo aqui seja retângulo aqui, ó. Aqui ele é retângulo, tá bom? Ele é retângulo. Então, logicamente, esse lado aqui, que eu vou chamar de 5, seria hipotenusa. Ó, ele é retângulo aqui. Todo lado contrário, como a gente viu lá no teorema de Pitágoras, é hipotenusa. Só que eu quero saber o valor de x. Mas nesse momento aqui, eu vou utilizar de outra maneira. Olha só, quando eu tenho cateto, no caso, aqui seria o seno. Eu quero saber qual é o seno e qual é o cosseno desse triângulo, porque na trigonometria a gente vai estudar sobre seno e a gente vai estudar sobre cosseno. Bom, seno, a gente já aprendeu que é a relação de quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa, dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos lá. Como é que a gente acha o cateto oposto? Cateto oposto é sempre quem está do lado contrário do ângulo pedido. Por exemplo, nesse triângulo aqui, sabendo que aqui é a hipotenusa, eu vou pedir o seno de 30 graus
neste caso para aquela figura, e vou pedir o cosseno de 30 graus. Vamos lá. Usando o seno de 30 graus, para eu saber quanto é que é x, o seno é a relação do cateto oposto sobre hipotenusa, neste caso. Então, quem é o meu oposto? O oposto é quem está do lado contrário do ângulo pedido. Ó, eu tenho 30, meu oposto. E a hipotenusa é quem? É quem está do lado contrário do ângulo reto. Então, aqui está a hipotenusa. Então, seria quem? Seno de 30 seria igual a o meu x, cateto oposto, sobre a hipotenusa, a princípio, tá? Vamos lá. E quem seria o cosseno? O cosseno seria o cateto adjacente, o cateto que está ao lado do ângulo sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, no caso. Porém, seria o cateto adjacente, tá? Sobre a hipotenusa, né? Se eu pedisse basicamente isso, né, falando do seno e do cosseno. Só que aqui, nessa questão improvisada, eu coloquei o seno de 30 e o cosseno de 30. Então, lá na tabela de ângulos notáveis, nós sabemos, né, você tem lá na tua tabela, que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Aquela tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1. Né? E o cosseno de 30 graus, né? O cosseno de 30 graus é quem? É raiz quadrada de 3, né, sobre 2, naquela tabela de ângulos notáveis. Depois você verifica aí nos teus exercícios e nos teus livros sobre a tabela de ângulos notáveis. Isso aqui, ó, tá dentro de ângulos notáveis, tá? Uma tabelinha de ângulos notáveis. A partir de agora, nos exercícios que vão se seguir no livro, eu vou determinar, ou o exercício vai determinar, enfim, você vai ter lá lançado alguns senos e cossenos de vários ângulos, a não ser dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Então eu vou ter ângulos lá a partir de 1 grau até 99 graus, só que vão estar determinados. Só que essa relação que eu estou te falando de seno, relação de seno e relação de cosseno, e possivelmente a relação de tangente, vão ser a mesma, sabe? As mesmas relações que você vai ter que usar, mas utilizando agora os números que estão lá, de seno, cosseno, tangente, os valores, tá? Os valores. Por exemplo, vou te dar um valor aqui. O seno de 30, ele está escrito na tabela, que é o seguinte, o seno de 30 graus, a gente já sabe que é meio, só que lá provavelmente vai estar escrito como o quê? 0,5. A gente sabe que 0,5 também é meio. Então, partindo disto aqui, o que você tem que estar em mente? As relações de seno, de cosseno e a relação de tangente, tá? Provavelmente, a relação da tangente. A tangente, vou colocar aqui só nesse cantinho aqui para não embolar muito. A tangente, ó, tangente é quem? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sabendo dessas três relações, essas três relações aqui, o que for pedido você vai aplicar. Você sabe quem é quem. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Em cima dessas três relações, os exercícios são desenvolvidos. Só dá uma pesquisadazinha aí no livro. Tá legal? Então, beleza. Então, eu vou te mandar isso aqui, mandar para vocês, né? E aí vocês vão desenvolvendo aí. Tá beleza, pessoal? Valeu. Forte abraço, hein?